Olá, aqui é a Fabiana e nesse vídeo nós vamos falar do multiplexador, ou MUX, que funciona como um seletor de dados. Qual que é a ideia? O MUX ele tem várias entradas, né? Que eu estou falando N entradas e uma saída. Por que N, né? Porque a gente tem as várias potências de 2 de entradas, digamos assim. Eu tenho um MUX de 2 entradas, de 4 entradas, 8 e por aí em diante, tá? Que entradas são essas? São entradas de dados, né? Onde eu estou colocando alguma informação. E eu tenho também entrada de seleção, que vai determinar qual entrada de dado é transmitida para a saída, né? Então, a entrada de seleção, ela seleciona uma dessas entradas de dados para passar para frente para a saída. Seria mais ou menos se a gente pensar num rádio. Você tem rádio, CD, MP3, pendrive, por exemplo, né? Você seleciona qual das entradas você quer enviar para a saída. Seria mais ou menos essa ideia, ok? Então, como que seria ali por dentro, né? Então, eu vou explicar o funcionamento através do MUX 2x1. Quando a gente coloca 2x1, é 2 entradas e uma saída. Se for 4x1, 4 entradas e uma saída, né? O 1 não muda, né? O que vai mudar é o número de entradas. Então, eu vou explicar o funcionamento pelo MUX 2x1. E aí, a lógica é a mesma quando a gente vai aumentando o número de entradas, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Se eu colocar a equação desse circuito, como é que ela vai ficar? Eu já mostrei como é que a gente tira a equação no outro vídeo, vai aparecer aqui em cima. Mas qual que é a ideia? Então, aqui eu tenho uma end entre I1 e S, né? Então, aqui fica I1 e S. Aqui eu tenho uma outra end, mas entre I0 e S barra. Então, aqui vai ficar I0 e S barra. Então, a saída vai ficar uma OR. I1S ou I0 S barra. Vamos entender o funcionamento desse circuito atribuindo valor. Como assim? Vou colocar aqui os valores da minha entrada de seleção, né? Eu só tenho uma entrada de seleção, então olha só, vamos supor se o S for 0. O que vai acontecer na equação Z? Então, eu vou ter I1 e 0 ou I0 e 1. Concorda comigo? Que é o 0, né? Eu coloquei a barra, ficou 1. O que eu sei? Numa operação de AND, né? Se eu estou entrando com 0 em algum momento, isso aqui vai ser sempre 0 numa AND. Isso a gente falou quando a gente falou de simplificação lógica, né? Vai aparecer aí também o link do vídeo para vocês, tá? Então, alguma coisa e 0 é sempre 0, né? Então, isso aqui é 0. E 0 ou alguma coisa fica alguma coisa, né? Então, eu fiquei com 1 e 0. Numa AND, se eu tenho 1 numa porta, o que eu vou ter no resultado? O que eu tenho na outra porta, né? Se o 0 for 0, eu tenho 0. Se o 0 for 1, eu tenho 1. Então, isso aqui vai me dar, na saída Z, exatamente o que eu tiver em I0. Então, repara o seguinte, eu coloquei 0 na minha entrada de seleção e, consequentemente, a minha saída vai ter I0. Agora, se eu colocar 1 na minha entrada de seleção, substituindo a equação, eu vou ter I1 e 1 ou I0 e 0. É a mesma lógica, ó. Agora esse se anula e o que a gente vai ter na saída? Sempre I1. Então, olha, se coloquei 0, tem I0. Coloquei 1, tem I1. Na hora que eu coloco o valor aqui da entrada de seleção, eu estou selecionando cada hora uma entrada de dado para ir para a saída. E a gente vai ter sempre esse raciocínio também, ó. Se eu tenho duas entradas de dados, tá? 2, na potência de 2 é 2 elevado a 1. Então, eu tenho uma entrada de seleção, né? Eu só preciso de uma entrada de seleção para selecionar entre dois dados. Se eu tenho 4 entradas de dados, 2 elevado a 2, eu vou ter duas entradas de seleção, né? E aí a gente vai fazer essa combinação também, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Como assim? Se eu coloco na entrada de seleção
0, 0, vai sair e 1 e 0 na entrada de dados. 0, 1 e 1, 1, 0 e 2 e 1 e 3. Né? Então, é exatamente, a lógica é feita, né, para ser exatamente o número binário que eu tenho aqui, correspondente à saída, à entrada de dados, né, que vai para a saída, ok? Como que a gente trabalha com MUX? Geralmente a gente trabalha não com circuito, mas com a caixinha fechada, né, o circuito tá aqui dentro. Eu peguei aqui o desenho de um CI, tá? É um MUX 8x1. Repara que eu tenho 8 entradas de dados, logo 3 de seleção, né? Foi o que eu acabei de falar com vocês. 8 é 2 elevado a 3, então eu tenho 3 entradas de seleção. Né? E aí a combinação dessas entradas de seleção, o número binário vai me dar exatamente a saída de dado que vai ser encaminhada para saída. O que eu vou focar aqui para vocês é esse enable, né? Esse Ezinho aqui que tem. Então, repara o seguinte, ó. Ele tem uma bolinha aqui desenhada e tem também uma barra. O que significa esses dois símbolos, tá? Significa que ele é ativo embaixo. Ou seja, para eu ativar o enable, eu tenho que colocar 0 nessa entrada aqui. Então, vamos entender como é que vem a tabela verdade do datasheet desse CI. Né? Se você pegar lá o datasheet, vai vir essa tabela. Então, ela não vem com 0 ou 1, ela vem com L ou H, mas é a mesma lógica, tá? H é nível lógico alto, né? High. Então, ele corresponde a 1 e L é o nível lógico baixo, low. Ele vai corresponder a 0. Então, olha o que está falando aqui, ó. O enable, ele é como se fosse o liga e desliga do circuito, né? Ele é a chavinha aí de ligar. Enable significa permitir, né? Algo do tipo. Então, ele é o liga e desliga. Então, olha só, se ele é ativo embaixo, se ele está em nível lógico alto, tanto faz o que você colocar na entrada de seleção, a saída vai ser sempre 0. É como se o circuito estivesse desligado, mas ele está desligado, mas emitindo, né, um 0. Agora, se eu ativo, ó, aqui o meu circuito está ativo, o enable está em 0. Se eu ativo ele, aí eu tenho as combinações, né, da entrada de seleção, vão selecionar uma entrada de dado para a saída. Naquela mesma lógica que eu falei, ó, se eu pegar aqui, ó, essa linha, deixa eu marcar uma linha aleatória aqui, ó, o que a gente tem aqui? 1, 0, 1, que corresponde exatamente ao 5, né, se eu faço a conversão. Temos um vídeo de conversão binário decimal também, né, e aí eu sei exatamente que vai ser o I5 que vai vir para saída, ok? Outra função desse enable, né, que a gente pode falar, é fazer 2 MUX de 8x1 se transformar em um MUX de 16x1. Como que a gente faz isso? Eu uso o enable como a entrada de seleção mais significativa. E aí, olha o que vai acontecer. Vamos entender aqui também pela tabela verdade. Ó. Então, eu tenho a entrada de dado aqui de 0 a 7. Aqui também é de 0 a 7, mas quando a gente transforma isso num MUX 16x1, aqui vai ficar sendo, né, como se fosse de 8 até 15, né, para transformar nas 16 entradas de dados, né? Então, vai de 0 até 15. E aí, o que a gente vai ter? Repara o seguinte, ó, quando o S é 0, eu estou ativando o CI1, né? Então, quando o S aqui é 0, ó, eu estou trabalhando com o MUX1, né? Eu estou ativando ele. Enquanto isso, ó, o MUX2, eu estou passando para o inversor, está recebendo 1. Então, esse aqui está desativado, ou seja, aqui vai estar sempre chegando 0, né? Então, a gente sabe se numa OR está chegando em uma entrada 0, é a outra que manda, né? Então, se aqui o dado for 0, sai 0. Se o dado for 1, sai 1. Né? A gente tem que lembrar que esse dado, essa entrada de dado, é 0, 1, né? Vai ser uma combinação de 0 e 1. Então, é isso aqui que vai mandar, né? Digamos assim. Agora, quando eu estou com S3 igual a 1, eu estou mexendo na porta 2, no CI2.
porque aí aqui vai vir 1, e aí vai desativar o MUX de cima, aqui vai ser sempre 0, e a combinação vai ser referente, né, à porta lógica de baixo, ó, porque vai vir 1 aqui, inverter 0, eu ativei o segundo CI, né? Mas eu posso, mais uma vez, pegar direto pelo número que a gente tem aqui, ó, para saber qual que é a porta lógica, qual que é o número da entrada de dados que vai sair. Ó, se eu tenho aqui 0100, 0100, isso vai me dar I4, né? Então, eu vou lá, I0, I1, I2, I3, I4, ó. E quando eu venho aqui agora para o segundo CI, eu continuo na mesma lógica. Isso aqui vai ser o I8, I9, I10, I11, até o I15, né? Lembrando que se eu for pegar do 0 ao 7, ó, esse seria o 0, o 1, o 2, o 3, mais no segundo CI, que foi o que eu troquei de 8 a 15. Tá? Então, a gente consegue fazer um MUX maior, né? Pegando 2 menores ou mais até, fazendo, usando o Enable, né? Como a entrada de seleção mais significativa, ok? E uma aplicação, só para a gente terminar esse vídeo, de geração de função lógica diretamente da tabela verdade com MUX. Como assim? Ó, eu quero fazer essa tabela verdade aqui aleatória, tá? Então, vamos supor que eu tenho um problema, eu montei a minha tabela verdade e eu vi que para essa combinação de entrada 000, eu vou ter 1 na saída, que eu vou ter 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, tá? Então, uma saída aleatória. E aí, eu quero implementar essa tabela verdade. Então, um passo a passo que a gente tem é fazer mini termo, max termo, apacar, simplificar, usar portas lógicas básicas, né? Mas eu quero fazer só com MUX, diretamente a tabela verdade. Como que eu consigo fazer isso? Eu vou colocar em paralelo essa tabela verdade que a gente tem, a tabela verdade do MUX, né? 8 por 1. Por que 8 por 1? Porque é o 8 que tem 3 entradas de seleção, né? E aí eu vou usar essas entradas como se fossem minhas entradas de seleção, ó. S2, S1, S0, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 e 7, né? Então, a gente vai fazer como se fosse essa correspondência, né? Eu uso as minhas entradas de seleção como se fossem as entradas da tabela verdade e eu fixo essa saída que eu quero nas minhas entradas de dados. Por quê? Se eu colocar 001 na entrada, eu quero que tenha 0. No MUX 001, eu estou selecionando a entrada de dado e 1. Se eu fixo, né, o valor 0 em 1, eu consigo fazer o que eu quero, eu consigo implementar minha tabela verdade. Então, vou colocar aqui, ó, o MUX, ó, 8 por 1. E aí, qual que é a ideia? O que eu vou fazer? Eu vou fazer as ligações aqui, ó. Aqui vai ser o C, aqui vai ser o B, aqui vai ser o A, ok? Eu vou ligar o meu Enable sempre no Terra, para que ele seja sempre 0. E aí eu vou conectar essas entradas, né, também, seja no Terra, se eu quero que seja 0, ou no VCC, né, no nível lógico 1. Então, por exemplo, aqui, ó, o I0, eu quero que seja 1. Eu vou colocar aqui uma conexão no VCC, tá? Assim como o I2, né? O I7 também, deixa eu fazer assim. E vou conectando o I2, o I3 também, ó. Todos esses aqui vão estar conectados no VCC. E eu quero que os outros sejam conectados no Terra. Então, vou puxar um Terra para cá. E vou conectar todas as outras entradas de dados, ok? Acabei de ver que tem um erro aqui, ó. Não existe essa aqui, né? E 8 não existe, é de 0 a 7, né? Então, vamos apagar isso aqui que não existe essa entrada de dado, não. Pronto, é de 0 a 7, então eu tenho no Terra o I7 é 1,
ok? Então, o I7 vem no VCC e as outras aqui vem no terra. Vamos conferir? Ó, I0 tá no VCC, I2, I3, I7, ok? E aí eu tenho I1, I3, I1, I4, I5, I6, I1, I4, I5, I6 ligados no terra, né? Então, ó, se eu colocar, por exemplo, vamos conferir aqui de novo. Se eu colocar, por exemplo, 1, 0, 0, né? Aqui, eu estou selecionando, isso aqui é o 4, né? Então, eu estou selecionando I4 para ir para a saída. No meu I4, eu tenho 0, então eu vou ter 0 na saída, ó, que é exatamente o que a gente quer, né? De acordo com essa tabela verdade, ok? Então, nesse vídeo, a gente falou um pouquinho de MOOCs, entendeu como é que funciona e algumas aplicações. E até o próximo vídeo.